Esse estudo é baseado, é adaptado, na verdade, do estudo do capítulo 17 do livro A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman. Aliás, se alguém tem interesse em ler sobre escatologia, sobre assuntos referentes às últimas coisas, etc., esse livro, eu acho, na minha opinião, é o melhor que pode ser lido, porque ele é fundamentado na escritura, na exegese bíblica, e ele tem uma orientação reformada, bíblica reformada. Então, vale muito a pena aí você, se você tem interesse, adquirir esse livro e ler. Você vai, se você gosta de ler, obviamente, você vai gostar demais, porque ele é bem organizado, bem claro. Eu, particularmente, gostei muito desse livro, e o meu curso de escatologia é quase totalmente fundamentado nele, tá bom? Bom, vamos a uma pequena introdução a esse tema, a ressurreição do corpo. Vamos lá. Existe uma diferença radical entre a visão cristã e a visão grega do homem, tá? A visão grega é a visão dos filósofos gregos, Platão, por exemplo. É a visão em que o corpo do homem, o corpo humano, ele é mau e ele é um obstáculo, né, à existência plena. Então, essa visão grega, ela vê o ser humano como tendo duas partes completamente distintas e sendo o corpo a prisão da alma. Tá? Não sei se você já ouviu essa expressão, de que o corpo é a prisão da alma. Essa expressão é uma expressão muito enraizada nesse conceito de que o corpo é mau. Então, os desejos da carne são maus, tudo isso é pecaminoso, tudo que tem a ver com o corpo tem a ver com pecado. Então, essa é uma visão grega que foi transmitida também para a visão católica romana, que vê o corpo como algo ruim, né, como algo a ser, como é que eu posso dizer, freado com todas as forças. Então, os monastérios, aquela vida asceta, né, ou seja, de muitos jejuns, autoflagelo, tudo isso tem a ver com essa visão grega de que o corpo é algo ruim, é algo que não faz bem para o homem, porque a plena existência é a existência da alma, é a existência do espírito. Então, a morte, por exemplo, para Sócrates, era algo extremamente importante. Ele é representado como um herói nos contos de Platão, porque ele entendia que a morte seria a libertação da sua alma. Então, ele é condenado a tomar veneno, ele toma veneno como se tivesse, assim, como se a melhor coisa do mundo estivesse acontecendo para ele. Então, ele morre, né, por causa do envenenamento, e ele entendia que ele, então, estaria livre, né, para poder viver plenamente a sua existência. Mas essa não é a visão cristã. Essa não é a visão bíblica. A visão cristã é a seguinte: a Bíblia ensina que Deus criou o homem, corpo e alma, e este não é completo sem o corpo, ou seja, corpo e alma formam o ser humano. O ser humano é o seu corpo. O ser humano é a sua alma. Então, são partes indissolúveis. Quando essas partes se dissolvem, acontece, então, a morte. E a morte não é boa para o ser humano. Não era para ser assim, né? A morte é uma anomalia da criação. Então, tanto que é algo que nós não conseguimos, de forma natural, né, enfrentar a morte dos outros, a nossa própria. Isso nos afeta, porque, como diz a palavra de Deus, foi posto no nosso coração a eternidade. Tá? Então, veja só, o corpo não é mau, porque foi Deus que criou o corpo. Essa é a visão cristã. Deus criou o corpo é bom, assim como a alma é boa. E é bom que estejam unidos, estejam juntos, porque
corpo e alma juntos formam um ser humano completo, e ele completo para glorificar a Deus. Então, essa é a visão cristã. Tanto é assim que tanto a encarnação como a ressurreição corporal de Cristo provam que o corpo não é mau, mas sim bom. Se o corpo humano não fosse algo bom, você acha que Deus se faria homem? Você acha que o Cristo teria se encarnado? Então, o corpo é bom. E ele se fez homem para nos salvar. E, inclusive, a ressurreição. Ora, se o corpo fosse mau, então ele morreu, pronto, ignora aquele corpo, né? Joga no lixo, deixa apodrecer na sepultura e vai. Mas não, ele ressuscita, provando mais uma vez que o corpo é algo que faz parte dos planos de Deus para a vida do homem para sempre, para sempre. Tanto que Jesus Cristo ressuscitou com o corpo glorificado, o mesmo corpo glorificado, né? E ele subiu aos céus desta forma. Ele não subiu em espírito, o seu corpo foi levado aos céus. E ele é um ser humano completo até hoje. Ele assumiu a natureza humana desde aquele dia em que o Espírito concebeu em Maria até para sempre. O Filho de Deus assumiu a natureza humana para sempre. Ele continua sendo homem, glorificado à destra do Pai. É assim que a Bíblia nos apresenta a obra de Jesus Cristo. Então, o corpo humano é algo de extrema importância na Escritura Sagrada. A ressurreição do corpo é uma doutrina singularmente cristã, tá bom? Outras religiões vão dar outros significados ao corpo e a maioria deles rebaixando o corpo, a natureza humana, a algo de menor valor, tá certo? Então, a visão cristã não. A visão cristã coloca o corpo humano em altíssima conta, porque foi Deus que criou. Gente, alguma dúvida até agora? Algum comentário? O Hernani está aí com a gente também, a esposa da Wanda. Legal, Hernani, que bom que você está aí. Dona Gilda chegou agora. Perdeu a hora, não. Perdeu a hora, não, Dona Gilda. Alguma dúvida aí, gente? Alguma questão? Algum comentário? Nada? Tudo certo? Bom, gente, então vamos caminhar. Algumas perguntas sempre são importantes nesse assunto sobre a ressurreição do corpo. Primeira pergunta: quem vai ressuscitar? Segunda pergunta: quando será a ressurreição? E a terceira pergunta, e a mais, talvez a pergunta mais feita, né, dentro dos nossos corações aí, é como serão os corpos ressuscitados? Vamos lá, um por um. Primeiro ponto: quem vai ressuscitar? Quem vai ressuscitar? Nós vamos ver nesses textos que haverá uma ressurreição conjunta, ou seja, ímpios e crentes, justos e injustos, eles vão ressuscitar. Não serão só os mortos em Cristo Jesus. Não, serão os mortos em Cristo Jesus, mas também os mortos que foram rebeldes em relação a Cristo. Todos vão ressuscitar. Vamos lá, primeiro a Daniel, capítulo 12, versículo 2. Como os textos estão todos aí, eu não vou aguardar muito para abrir. Então, eu recomendo que você esteja com a folhinha, esteja com a sua Bíblia aberta aí, vai abrindo conforme a gente vai estudando, tá bom? Daniel 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, ambos vão ressuscitar.
O grupo daqueles que vão para a vida eterna e o grupo daqueles que vão para a vergonha e horror eternos. Também João, capítulo 5, versículo 28, diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Tá bom? Então, todos vão ressuscitar. Alguns para a vida, outros para o juízo. Agora, em Atos, capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim: porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aqui é Paulo fazendo a sua defesa, e ele está dizendo, olha, o ponto focal do conflito que eles criaram contra mim, da perseguição deles contra mim, é que eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição, tanto de justos como de injustos. E, por fim, Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, que diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Então, uma expressão para dizer, olha, todos os mortos, eles ressurgirão, né? Eles serão levantados. Quem morreu no mar vai ressuscitar. Quem morreu no ar, sei lá, e caiu em terra, vai ressuscitar. Quem morreu num abismo vai ressuscitar. Essa é a verdade bíblica, né? Nós vemos que todos indistintamente irão ressuscitar. Para destinos diferentes, isso é verdade, mas todos irão ressuscitar. Agora, quando será essa ressurreição? Agora é o ponto 2 da nossa aula. Quando será a ressurreição? Nós vamos ver nesses textos que será no momento da segunda vinda de Jesus. Então, ele veio uma primeira vez, levou sobre si os nossos pecados à cruz, ele morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Essa foi a primeira vinda. E na Escritura nós vemos a promessa da sua segunda vinda, e é nessa segunda vinda que então os mortos ressuscitarão. Tá certo? Vamos ver esses textos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando ele voltar, quando chegar a hora, né, da sua vinda, em que vai ser dada a palavra de ordem, vai ser ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Jesus vai descer dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui vem uma outra palavra para
para designar isso que vai acontecer. Ele diz no versículo 21, o qual transformará o nosso corpo. Aquele primeiro versículo que nós lemos em 1 Tessalonicenses nos diz que os mortos em Cristo vão ressurgir. E quanto aos que estarão vivos, só ressurge quem morreu, certo? Então, os que estarão vivos, eles serão transformados, terão seus corpos transformados. Isso a gente vai ver mais adiante, certo? E 1 Coríntios, hoje está difícil, gente. 1 Coríntios 15, versículo 22 e 23, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o primeiro a ressurgir e ter vida eterna foi o próprio Cristo. Então, ele é a primícia. A gente acha que vai ver isso em outro texto. E depois, diz o final do versículo 23, os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Quando ele voltar. Então, se você que está em Cristo, você é um crente em Jesus Cristo, você confia no seu sacrifício substitutivo, e você crê que tem vida eterna nele, se você morrer hoje, você ressurgirá quando ele voltar. E aqueles que você conheceu, que morreram em Cristo, eles também ressurgiram. Então, é uma doutrina, é um ensinamento bíblico que nos dá esperança, né? Nos dá esperança, especialmente para aqueles que morreram em Cristo, ou seja, que foram crentes, que confiaram em Jesus. Então, quando vai ser? Vai ser quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, e então os crentes em Cristo ressurgirão com ele. E os ímpios, eles, na mesma oportunidade, eles ressurgirão para juízo eterno. Agora o ponto 3. Como serão os corpos ressuscitados? E aí uma resposta rápida e simples é a seguinte: a ressurreição dos crentes será como a de Jesus Cristo. Se você já leu os evangelhos, a parte final, quando Jesus ressurreto dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos, você vai ver ali traços de uma humanidade um tanto diferente da nossa, ou não é uma humanidade diferente, ele tem poderes diferentes. Por exemplo, o seu corpo, ele não vê limites físicos, né? Mesmo com as portas e janelas trancadas, Jesus se faz presente no meio do seu povo. E ele é corpo humano, tanto é que quando ele aparece para Tomé é chamado ali a colocar a mão nos seus ferimentos, porque ele tem corpo humano mesmo. Então, é uma existência completamente diferente dessa forma de existência que hoje nós conhecemos. Nós vamos ver alguns versos aqui a respeito disso. Vamos ver aí em 1 Coríntios 15, versículo 20, primeiramente, que diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro e os outros seguirão o seu modelo, né? Serão como ele também. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, 18 diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Também João, capítulo 14, versículo 19.
João 14, 19, diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha que promessa linda, né? Porque eu vivo, vós também vivereis. Ou seja, eu tenho vida em mim mesmo. E vocês? Vocês terão vida em mim. Ou seja, a mesma vida que Jesus tem, nós teremos também. Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o mesmo Espírito, né, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o nosso corpo mortal. Ou seja, a natureza da ressurreição de Cristo será a mesma natureza da nossa ressurreição. Será da mesma forma e atingirá o mesmo objetivo. Nós seremos tais como Jesus foi. Essa é a promessa bíblica. Filipenses 3, versículo 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha aí o detalhe. Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós já tínhamos lido esse texto com a ênfase na transformação do nosso corpo, na verdade que isso vai acontecer quando ele voltar. Agora a ênfase está aí no meio do versículo 21, que esse nosso corpo será igual ao corpo da sua glória. Igual ao corpo glorificado de Jesus será o nosso corpo glorificado. Louvado seja Deus por isso. Seguindo aí o nosso roteiro. Várias questões podem ser levantadas acerca da ressurreição do corpo. Esse corpo ressurreto deverá ser material, físico? Será que vai ser um corpo físico? Haverá alguma semelhança entre o corpo que temos hoje e o corpo que teremos no futuro? Será que vai ter algum aspecto de continuidade, né? Vai ser semelhante em alguma coisa? Ou será que o corpo ressurreto deverá ser tão diferente do corpo atual que não se poderá falar de identidade? Será que vai ser completamente diferente? Ninguém vai... não vai ter nem um ponto de semelhança? Será que ninguém vai saber quem é quem? Como é que... As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. De que forma o corpo ressurreto será diferente do corpo atual? Se vai ter semelhanças, quais serão as diferenças? Né? Será que vai ser diferente? Será que vai ser igual? Como é que vai ser? Eu creio que a melhor descrição bíblica que traz respostas a essas perguntas é 1 Coríntios 15. Esse capítulo inteiro é o principal capítulo que fala sobre a ressurreição. Se você quiser, depois você pode ler o capítulo todo. Se você observar, o título que está aí em cima do capítulo 15 é este: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Depois, Cristo, as primícias dos que dormem. Depois, a ressurreição em relação à vida prática. Depois, os ressuscitados terão corpo. E depois, os vivos serão transformados. Então, esse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala bastante coisa sobre a ressurreição dos mortos. Tá? Nós vamos tentar observar respostas a essas perguntas, e eu já adianto que as respostas bíblicas não servem para matar todas as nossas curiosidades, tá bom? As respostas bíblicas são as respostas suficientes para a manutenção da nossa fé. É aquilo que Deus quis revelar
para o nosso coração, mas não vão matar todas as nossas curiosidades, tá bom? Então vamos ver aí que Paulo destaca 3 pontos com a ilustração da semente. Vamos dar uma lidinha nessa ilustração que ele faz? 1 Coríntios 15, do versículo 35 ao versículo 38. Vamos ler aí. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Ele responde: insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Tá? Então, quais são os 3 pontos que Paulo destaca aqui? Em primeiro lugar, assim como a planta não surgirá a menos que a semente morra como semente, assim o corpo ressurreto não surgirá a menos que o corpo, em sua forma atual, morra. É isso que está aí no versículo 36. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, a semente de feijão, por exemplo, ela só vai se tornar uma planta e, posteriormente, produzir outros feijões. Ela não vai fazer isso se antes o próprio feijãozinho deixar de ser um feijãozinho para se tornar uma planta. Então, a semente precisa morrer para que dê origem à planta que há de ser, né? Então, essa é a primeira ilustração, primeira coisa que ele diz a respeito aí da ressurreição. Ou seja, nós não vamos ter corpos glorificados senão antes da nossa morte. O nosso corpo precisa deixar de ser o que ele é, para que então nós tenhamos corpos glorificados. Essa é a primeira coisa que ele diz. Depois ele diz o seguinte: assim como não se pode, a partir da aparência da semente, dizer como será a futura planta, assim também não se pode, a partir da observação do corpo atual, dizer exatamente como será o corpo ressurreto. Então, uma plantinha, uma semente, você vê o feijãozinho lá e tal. Olhando o feijão, você tem como saber como vai ser o feijoeiro, não sei se é assim que chama, ou olhando para a semente de laranja, você sabe como será a laranjeira. Enfim, não tem como saber, né? Não tem como saber, como você descrever exatamente, a partir da semente, como vai ser a planta na sua fase completa, né? Na sua plenitude. A mesma coisa em relação ao nosso corpo. O nosso corpo, Paulo está dizendo que o nosso corpo é como uma semente. Ou seja, olhando para o nosso corpo hoje, não dá para ter uma ideia exata de como será o nosso corpo glorificado. Certo? Mas, veja que, assim como numa semente, por exemplo, numa semente de laranja, toda a laranjeira está essencialmente encapsulada nessa semente, né? Tudo que há de ser está ali, embrionariamente falando, dentro da semente, né? Da mesma forma, eu creio que tudo que há de ser num corpo glorificado está embrionariamente dentro aqui do nosso ser. Então, isso vai desabrochar e se tornará algo que nós nem podemos imaginar. Não no sentido do formato físico, eu estou falando, mas das qualidades, das potencialidades. Pense no poder criativo do ser humano. Pense na capacidade estética, na capacidade intelectual. Pense na capacidade de aprendizado, né? As pessoas não gostam muito de aprender as coisas, de usar muito a cabeça, mas o fato é que nós temos uma capacidade formidável de aprender coisas. Imagine isso num corpo glorificado.
Então, é assim que eu imagino. Todas as nossas potencialidades, tudo o que Deus nos fez para ser, será na sua plenitude. Ok? Em terceiro lugar, diz aí, assim como existe uma continuidade entre a semente e a planta, né, uma sementinha de laranja, né, ela tem certa continuidade com aquilo que será, né, na laranjeira, assim também haverá continuidade entre o corpo atual e o corpo ressurreto. Olhando de novo para o versículo 37, diz aí, quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. Quando você semeia, você coloca lá o grão de trigo ou de qualquer outra semente. Aí vem o versículo 38. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, existe alguma continuidade, alguma coisa que está na semente, né? A semente em si, ela tem algum elemento de continuidade para aquilo que há de ser. Então, se você plantar uma semente de laranja, não vai nascer um limoeiro. Se você plantar uma semente de feijão, não vai nascer figo. Então, tem algum elemento de continuidade, ou seja, o ser humano será ser humano no seu corpo glorificado após a sua ressurreição, ok? Mas será na sua plenitude, né? Será na sua plenitude. Aqui o André colocou algumas perguntas. Antonieta diz, eu creio que seremos transformados em anjos de luz. Não, Antonieta, não seremos transformados em anjos de luz, porque anjos são seres tão somente espirituais. Nós somos seres espirituais, mas também somos seres materiais, temos corpos. Os anjos não têm corpos. Nós teremos corpos para sempre. Então, essa é uma visão cristã bem tradicional, de que nós seremos para sempre como os anjos, né? Seremos e vamos andar voando sobre as nuvenzinhas e tocando a nossa harpa. Não, nós seremos corpos humanos, só que corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Jesus glorificado, tá? Então, o ser humano, ele está numa posição, assim, vamos dizer, mais elevada ainda do que os anjos, né? Os anjos não têm corpos, nós temos corpos e somos espirituais. Então, essa conjuntura aí. Espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida aí ainda você fala, Antonieta. O André disse o seguinte, duas perguntas. Em Hebreus 9:27, descreve que está ordenado ao homem morrer uma só vez e segue o juízo. O arrebatamento dos crentes é equivalente à morte física. Essa questão do arrebatamento é um outro assunto aí, tá bom? Que eu creio que não está absolutamente ligado aí à questão da ressurreição, tá bom? Num curso de escatologia e tal, a gente entraria mais nesse assunto também do que os crentes em geral pensam ser o arrebatamento, tá bom? Então, ao homem está ordenado morrer uma só vez. A descrição bíblica é a seguinte, André. Quando Jesus Cristo voltar, quem tiver morrido até aquele momento vai ressuscitar. E quem estiver vivo naquele momento vai ser transformado. De certa forma, isso já lança por terra a questão do arrebatamento. Aí depois a gente fala sobre arrebatamento. Bom, segunda pergunta. O corpo humano ressurreto seria, no caso, para podermos suportar um lugar onde o corpo comum não seria capaz? Não creio que não. Creio que não, porque o corpo de Jesus Cristo, ele foi glorificado nessa terra, e ele habitou nessa terra, tá? A nova terra, eu entendo da mesma forma, né? A terra atual é como se fosse essa semente da terra que vai ser, da nova terra que há de vir. Então, não, o corpo glorificado, ele não é para suportar um lugar em que precise de uma outra realidade. Não pense dessa forma, tá? Porque
o lugar para onde nós vamos é para uma nova terra e um novo céu, certo? É claro, vai ser diferente em alguns aspectos, vai ser, enfim, a gente não tem como descrever exatamente como vai ser, mas a glorificação do nosso corpo não tem em vista o lugar para onde nós vamos. A glorificação do nosso corpo tem em vista tão somente a retirada de todas as consequências do pecado. Então, o corpo glorificado, ele vai eliminar todas as consequências do pecado, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver alguns contrastes que vão nos ajudar a entender melhor aí como será esse corpo, tá bom? Nesse caso, a glória de Deus e os tormentos eternos, visto que em Apocalipse diz que a fumaça do tormento subirá dia e noite pelos séculos dos séculos. Bom, eu não sei em que contexto você colocou esse ponto aí, André. Antonieta diz, me explica esse versículo, 1 Coríntios 15, 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Versículo 49 diz assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer também a imagem do celestial. Ou seja, eu entendo o seguinte, Antonieta, nós teremos corpos glorificados, tá? Que um outro jeito de falar seriam corpos celestiais, né? Então, Jesus Cristo, ele quando ressuscitou dentre os mortos, algumas vezes ele nem foi identificado, nem foi reconhecido. Então, alguma coisa aconteceu, né, que ele não tinha ali, que ele era um corpo diferente, né? Ele era um corpo diferente, mas ele trazia a imagem do que é celestial, ou seja, algo mais elevado do que o corpo como nós conhecemos hoje, provavelmente, tá bom? Então, assim como hoje nós temos a imagem do que é terreno, nós teremos a imagem do que é celestial, tá certo? Então, é nesse sentido aí, mas isso não significa que nós vamos ser como anjos, ou que nós não teremos corpo como os anjos. Eu acho que associar a ideia de um anjo à ideia de um corpo ressuscitado não é boa, porque os anjos não têm corpos, tá bom? Vanessa, nosso corpo físico precisa ser transformado porque hoje nele é finito e habita o pecado. Eu acho que você quis dizer que o corpo precisa ser transformado porque hoje ele é finito e nele habita o pecado. Acho que é isso, né? Sim, o nosso corpo carece de transformação, ele há de ser vivificado exatamente por quê? Porque o corpo como nós conhecemos hoje é um corpo, vamos dizer assim, danificado, né? É uma imagem quebrada do que deveria ser. Então, a existência de doenças, todas as limitações físicas, tudo isso precisa ser transformado. Gente, a gente vai avançar para o próximo ponto, porque eu acho que tudo isso aí vai ficar mais claro no próximo ponto, tá? Deixa eu só ver aqui, o Gilman colocou aí, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso. Mas esse arrebatamento, Gilman, o que eu quis dizer lá atrás para o André, é que esse arrebatamento, ele não é como o arrebatamento que muitos evangélicos pensam, que é a retirada dos crentes para que a terra passe por uma grande tribulação. Não é isso que o texto está falando, tá? Esse arrebatamento que ele está dizendo aí é que nós seremos ajuntados para habitarmos com Deus para sempre, né? No novo céu e na nova terra, como outros textos vão trazer posteriormente, tá? Deus vai transformar a terra, inclusive, tá dizendo lá em Romanos
8, né? Então, esse arrebatamento, ele não visa livrar o povo de Deus da grande tribulação. Não é isso que está sendo dito aí, tá bom? Não sei se ficou claro em relação ao que foi colocado anteriormente pelo André, tá? Isso, não é um arrebatamento secreto, mas uma união com Cristo. Exatamente, Vanessa, exatamente. Vamos caminhar, gente, aqui adiante, né? Paulo destaca 4 contrastes entre o corpo atual e o corpo ressurreto. Também em 1 Coríntios 15, agora versículos 42 a 44, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então vamos ver, ele faz alguns contrastes, né, entre o que o corpo é e aquilo que o corpo será. Então são 4 contrastes. O primeiro é a corrupção e incorrupção. O corpo hoje é um corpo corrompido. E o corpo que há de ser? Será um corpo sem nenhuma corrupção. O corpo, como temos hoje, é um corpo desonroso, né? Um corpo... Tanto é que a gente precisa cobrir, né? A gente precisa usar roupa, a gente precisa cobrir o nosso corpo, porque não é um corpo honroso, vamos dizer assim, né? Como será? Será um corpo glorificado. O corpo, como nós temos, em terceiro lugar, é um corpo fraco, doente, né? Eu sinto dor direto. Hoje acordei com uma dor aqui, ontem, na verdade, já estava com uma dor terrível no meu ombro, no meu joelho. Eu tenho esses problemas, infelizmente. E sei que muita gente que está aqui, que está me ouvindo, sente isso e até pior, né? Até pior. Então, o nosso corpo é um corpo fraco. O texto está dizendo que vai ressurgir em poder, né? Nosso corpo hoje é um corpo natural, tá? E o corpo que há de ser é um corpo espiritual, tá? É um corpo, continua sendo um corpo, mas um corpo espiritual. E como vai ser esse corpo espiritual, tá? Aí tem as observações. Observação, primeiro, espiritual não é o contrário de corpo físico. Às vezes a gente coloca, né, faz essa distinção aí. O corpo espiritual não significa que não vai ser um corpo físico, é um corpo físico espiritual. Tanto é que o corpo ressurreto de Cristo era, sim, um corpo físico. Como eu falei de Tomé, que vai lá, toca na sua ferida, vê que ele era ele mesmo, né? O que significa, então, um corpo espiritual? Significa ser dominado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, hoje, um corpo natural. Inclusive, o crente, a Bíblia diz que ele é habitado pelo Espírito Santo, né? Em alguma medida, nós temos a presença do Espírito Santo. E devemos buscar a plenitude, ser mais cheios do Espírito Santo. O que esse texto está dizendo é que esse corpo que hoje é natural, ele não é espiritual, há de ser um corpo espiritual completamente dominado pelo Espírito Santo. Isso aí, Vanessa disse, né? Jesus se alimentou depois de ter sido ressuscitado, né? Então ele era um corpo físico. Quando está dizendo aí que é um corpo natural, não significa... corpo espiritual não significa que ele não era um corpo físico, tá bom? Eu acho que isso ajuda a entender o que está lá no versículo 49, que a Antonieta já mencionou, né? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Se a gente lê o 40... vamos ver o seguinte aqui, ó. A gente pode ler do 45 em diante. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Pois não é primeiro o espiritual, e sim o primeiro é o natural.
depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Tá bom? Então, Jesus Cristo ressurreto é um homem celestial, no entanto, com corpo físico. Tá bom? Só que um corpo glorificado, pleno do Espírito Santo. Tá bom? Espero que tenha ficado mais claro esse ponto. Caminhando um pouquinho mais aí. A Bíblia diz muito pouco, gente, acerca da natureza exata do corpo ressurreto. Às vezes a gente queria ter uma foto, né? Me traz uma foto aqui de um corpo glorificado. Não tem essa foto. Tá? Não tem uma descrição pormenorizada. Tá? Agora, o que a gente tem, a gente pode ver, olha para o ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, fisicamente, né, e também espiritualmente. Então, olha para o ser humano, as suas capacidades, as suas, todas as coisas incríveis que tem no ser humano, e pensa nisso numa proporção assim muito maior, né? Eu vejo dessa forma, tá? Um corpo, imagina o nosso corpo. Eu olho, esses dias eu falei para o pessoal da turma dos novos membros, né, falando do trabalho, que o trabalho é uma benção, não é maldição. E aí eu falei dos lixeiros. Sempre que eu vejo um caminhão de lixo, vejo os caras correndo, carregando ali sacos e sacos de lixo, eu olho para esses caras e eu falo, Senhor, como é que o Senhor deu um corpo tão saudável para esses caras? Porque eu não consigo. Eu acho que eu não conseguiria fazer uma quadra o que eles fazem, sei lá, num bairro inteiro. Eu não conseguiria, simplesmente não conseguiria. Mas, assim, o corpo humano, olha para os atletas. O corpo humano é um negócio impressionante. Impressionante. Tá? Então, imagina esse corpo no alto da sua capacidade e isso planificado. Eu penso dessa forma. Então, a Bíblia diz muito pouco acerca da natureza exata do corpo ressurreto. Muito do que a Bíblia diz acerca da existência futura está em termos negativos, ou seja, o que ele não vai ser. Ele não vai ser corrompido, ele não vai ser fraco, ele não vai ser desonrado, ele não vai morrer. Como diz lá em Apocalipse, não vai ter lágrimas, lamentação, choro, dor, não vai ter nenhuma dessas coisas, né? Depois você pode ver esses textos aí. Nós sabemos alguma coisa a respeito do que não experimentaremos. O que a gente não vai experimentar? A gente não vai experimentar fraqueza, dor, choro, lamento, doença. A gente não vai experimentar todas as limitações que hoje nós temos. Mas pouco nós sabemos do que nós vamos, de fato, experimentar. Então, a Bíblia diz o que não vai ser, mas diz muito pouco a respeito de como será. Tá? Tudo o que realmente sabemos é que será maravilhoso, além da nossa imaginação. E as palavras que Paulo profere num outro contexto certamente são aplicáveis aqui, quando ele disse em 1 Coríntios 2, 9, o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma outra versão, muito semelhante, diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é algo maravilhoso. A gente não tem uma descrição completa de como será, mas a gente sabe bastante coisa do que não vai ser. O que não vai estar presente num corpo glorificado. Isso já nos dá assim, um vislumbre de algo maravilhoso. Principalmente para aqueles que sofrem nesse corpo, né? que têm dores, que sofrem doenças. Acreditar que no futuro nós receberemos um corpo glorificado, isso é maravilhoso. Essa, inclusive, é uma forma de eu brincar, falando verdade, né, com aqueles que falam que estão doentes, estão doloridos,
né? Sempre tem, né? Sempre um de nós está reclamando, ou de resfriado, ou de unha encravada, ou de dor de cabeça, ou de sei lá o quê. Gente, tudo bem, é claro, a gente sofre tudo isso, a gente vai continuar sofrendo, mas a gente deveria se lamentar muito menos. Eu digo principalmente para mim. A gente deveria se lamentar muito menos por causa da esperança que nós temos de um dia termos os corpos nossos glorificados e sermos como Jesus. Então isso é maravilhoso. Essa então é a nossa aula sobre a ressurreição do corpo. Eu agradeço aí as perguntas, as que foram feitas, os comentários. Tudo isso é muito importante. Eu gosto muito dessa interação, tá bom? E logo mais à noite, às 18h30, nós estaremos juntos novamente para cultuar ao Senhor. À tarde eu vou mandar a liturgia através de um PDF, então fique atento aí, tá bom? Vanessa perguntou, qual deve ser o nosso posicionamento do ponto de vista bíblico cristão a respeito da cremação? Eu não vejo problema nenhum, particularmente. Acho que não tem... a gente não pode limitar o poder de Deus, né, a nada. Quantos irmãos nossos não foram queimados? Não foram queimados vivos, né? Muitos, incontáveis cristãos foram mortos em fogueiras. Então, se fosse assim, né, eles não seriam ressuscitados? Porque é o que muita gente pensa, né? O corpo cremado não vai ser ressuscitado. Gente, vai ser de uma forma que eu não tenho como explicar, porque a própria Bíblia não explica. O fato é que o modo como o corpo foi morto não minimiza aquilo que há de ser, tá bom? Ok, Sônia, eu que agradeço aí a cada um de vocês, que Deus abençoe, um bom domingo a todos e logo mais à noite a gente está aí. Vamos encerrar orando? Graças te damos, Senhor, por essa promessa maravilhosa de termos os nossos corpos ressuscitados e glorificados, semelhantes ao de Jesus. E nós, ó Deus, ansiamos esse dia em que poderemos ver o Senhor face a face e poderemos habitar contigo num novo céu e uma nova terra, sem nenhuma das coisas horríveis que hoje nós temos. Nossos corpos não serão sujeitos a infecções virais, bacterianas, não serão sujeitos a tumores ou quaisquer danificações, porque o Senhor nos dará um corpo glorificado. Obrigado, Senhor, por essa esperança maravilhosa. Que nós possamos nos lembrar disso no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da doença, da fase terminal, que talvez cada um de nós vai passar. Que o Senhor nos dê sempre esperança e confiança de que Jesus Cristo venceu a morte em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito que em nós habita e nos convence destas coisas. Obrigado, Senhor. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.